Olá pessoal, boa noite a todos. Sempre um privilégio nós estarmos reunidos. Lembremos daquelas igrejas que são perseguidas e não têm a oportunidade de estarem juntas, ouvindo a palavra de Deus, louvando a seu Deus. E isso então torna a gente um privilegiado. Nós somos parte de uma igreja que é privilegiada por estarmos aqui. No mesmo espírito dessa última música de louvor que nós ouvimos agora, eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E eu quero apresentar para você uma história de uma mulher aqui, que é narrada nesse primeiro capítulo, e nós vamos ler um pouquinho do 2 também. Um pouquinho do pano de fundo, obrigado. Um pouquinho do pano de fundo é que o livro de Samuel ele é um livro interessante, porque ele é um livro bem específico, ele é uma espécie de dobradiça na história do povo de Israel. Ele vem antes do livro de Juízes, depois do livro de Juízes, aonde o povo tinha vários líderes tribais, vários líderes dos clãs, das tribos, e esses líderes meio que governavam o povo. Então eles ficavam algum tempo no poder, sempre que precisava uma libertação de alguma tribo, alguma coisa assim. E o livro de Samuel, então, Samuel vai fechar esse período no povo de Israel. Então, o livro de Samuel começa com Eli como o último sacerdote juiz, depois vai ser Samuel, e Samuel vai encerrar esse período, depois dele vai vir o período dos reis de Israel. Ele vai nomear Saul como primeiro rei, e vai nomear também Davi como segundo rei. Então é um livro que é uma dobradiça no sistema de governo de Israel, naquilo que Deus está fazendo de tornar Israel um povo, uma nação de sacerdotes. Na verdade, é naquilo que Deus está fazendo para cumprir o seu plano soberanamente. Então, o livro de Samuel ele é mais ou menos esse período em que ele é meio uma dobradiça do negócio. Ele vai terminar com os líderes tribais e vai iniciar, então, um período de monarquia, que vai durar bastante tempo, mas isso é outra história. 3 reis no Reino Unido, depois todos os reis, 19 no norte, 20 no sul, e depois, então, a nação de Israel deixa de existir. Então, só para a gente ter uma ideia onde é que está localizado esse livro. Mas eu gosto de olhar a história específica de Deus com cada um dos personagens que estão narrados em todos os livros. E nesse, eu quero te apresentar, em específico, uma mulher chamada Ana. Então, olha a sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 1, diz assim: Havia um homem de Ramataim Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos Exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim,
não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então, ela seguiu seu caminho, comeu, seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz a um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Quando no ano seguinte, Eucana subiu com toda a família para oferecer sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho, até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha, uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui do teu lado orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a vida. Será dedicado ao Senhor. E ali adorou ao Senhor. Segura aí, nós vamos ver capítulo 2, a oração que ela vai fazer. Agora eu quero que você pare para pensar um pouquinho fora do texto. Tente imaginar a angústia e a vergonha que essa mulher passou por muitos anos. Não sabemos quanto tempo. Não nos diz exatamente quantos anos foi que Ana foi sendo continuamente envergonhada por sua rival Penina. O livro de Samuel é um livro cheio de contrastes. Ele começa com Ana e Penina, depois fala os filhos de Samuel, os filhos de Eli versus Samuel, depois vai falar sobre Saul versus Davi. Deus está no livro de Samuel a todo momento abençoando o humilde e se opondo ao arrogante. Esse é o primeiro paralelo que nós vamos encontrar no livro de Samuel. E aqui então ele começa com uma mulher extremamente humilhada. E o mais interessante é que ela era extremamente humilhada no último lugar que se possa pensar, no tabernáculo, no lugar onde se erguia o santuário do Senhor. Nesse período, Israel ainda não havia conquistado a cidade de Jerusalém. Jerusalém só vai ser conquistada pelo rei Davi quando ele for rei, e aqui nós vemos que Israel ainda não tem nenhum rei. Então Jerusalém não é a capital de Israel nesse momento. A cidade mais importante desse período é a cidade de Siló, aonde estava montado o tabernáculo para que as pessoas fossem até lá adorar o Senhor. Então se espera que num lugar onde todo mundo está indo para adorar ao Senhor, todo mundo tenha bons motivos e bons pensamentos. Mas não era assim com Penina. Penina estava buscando exatamente esse momento de paz de sua família para ir lá dar uma cutucada em Ana e lembrá-la que talvez ela fosse uma amaldiçoada ou dizer para ela que ela era uma incapaz,
que nem sequer um filho ao seu marido ela era capaz de dar. Quem sabe, a Bíblia não diz, Ana fosse a primeira mulher de Eucana, como não dava filhos, Eucana então se casa com Penina para que tivesse filhos, para que tivesse uma descendência. Então o retrato aqui é de uma mulher que está angustiada e ela está amargurada. Como é que eu estou? Como é que nós estamos hoje? O que nos angustia? O que nos amargura? O que nos incomoda? O que nos humilha? O que nos tira do sério? O que é que tira a paz do nosso coração hoje? Porque Ana estava com um grande problema, mas eu aposto que cada um de nós tem um problema. Alguns maiores, outros menores. Mas a pergunta que eu faço para você hoje é: qual é aquilo que tira a paz do teu coração? O que é que faz com que você pense, você já se sinta incomodado, irritado? O que é que tira teu sono? O que tem sido? Pode ser um problema na família? Pode. Talvez um filho rebelde? Pode ser um pai ou uma mãe complicado de lidar? Pode ser um tipo de humilhação à tua fé na faculdade, no teu trabalho? Talvez um colega de trabalho bem complicado, um chefe difícil de lidar, alguém que está participando de um grupo com você e deveria ser teu aliado e teu inimigo e na verdade fica a todo momento cutucando você, incomodando, tentando puxar teu tapete. Pode ser um vício, um pecado, algo que você tenha vergonha de revelar, de mostrar, de falar para alguém, de ser julgado por alguém por ter aquilo como uma prática. Eu não sei o que envergonha você. Eu sei o que me tira do sério. Eu sei o que me tira o sono. Eu sei o que me incomoda. Então, de certa forma, eu consigo olhar para essa Ana e eu consigo imaginar o que ela está passando. Eu consigo entender o que é estar a todo momento sendo humilhada constantemente. E o pior é que Ana não tinha nenhum lugar para fugir. Ana não podia ir para casa e dizer, ufa, meus problemas acabaram. Porque na verdade o problema da Ana estava dentro da casa dela. Eu nem sei como chamar a Penina ou a Ana, elas são o quê? Co-esposas? Já é uma situação estranha de chamar assim. O que elas são? Parceiras, amigas, não sei como chamar. Mas o problema dela estava em casa. Todo momento que ela olhava para o seu marido, ela sentia isso. A todo momento que ela olhava um dos filhos da outra esposa do seu marido, ela sentia isso. A todo momento que ela tinha que olhar para outra esposa, ela sentia isso. Ana, ela tem duas possibilidades como você e eu. E eu fico pensando, por que foi que Ana não tentou fazer justiça pelas suas próprias mãos? Ela podia fazer. Ana podia sair do sério, enfiar a mão na cara da Penina, fazer virar o nariz dela ao avesso. Talvez essa seja uma das possibilidades que a gente pense na primeira vez que alguém nos amargure, nos angustie, nos ameace. Talvez poderíamos dizer assim, por que ela não encheu ela de desaforo? Por que não botou essa Penina no lugar dela? E talvez essa seja uma das primeiras atitudes que nós tenhamos também. O que acontece quando alguém te humilha, quando alguém te pressiona, quando alguém te deixa numa situação desconfortável? Qual foi a tua última atitude quando tua esposa falou alguma coisa que você não queria? Qual foi a tua última atitude quando teu marido te falou alguma coisa que você não gostou? É fácil tentar fazer justiça com nossas próprias mãos. Quem sabe Ana podia ser uma transtornada, podia pensar num assassinato bem elaborado para Penina, né? Fazer parecer um acidente e adotar os filhos da Penina como uma boa esposa, consolar o seu marido pelo luto da outra mulher. E onde é que aconteceu? O que aconteceu com Penina? Eu não sei, só sei que ela morreu. Quem sabe muitos de nós, talvez, não faça isso. Mas pensar, a gente pensa, né? E Jesus disse que não bastava fazer, apenas pensar no fim do teu inimigo já era pecado suficiente. Então a gente sempre pensa isso, né? Essa mulher podia ter feito justiça por suas próprias mãos, mas ela continuou recebendo ameaça, humilhação, gozação, e ela fez a outra opção. Aquela que todos nós devemos fazer em todos os momentos, mas às vezes nos esquecemos que deve ser a nossa opção. Qual foi a opção de Ana? Ela correu para Deus. Ela fez a única opção certa e correta para ser feita. Ela assumiu que Deus é o único que poderia recebê-la, ajudá-la, consolá-la e dar a resposta para seus problemas.
Às vezes, no meio da nossa angústia, às vezes, no meio dos nossos problemas, nós nos esquecemos de buscar a Deus. Quantas vezes nós estamos vivendo aí no nosso dia a dia, atucanados na correria, para lá e para cá, sem imaginar que nós deveríamos estar correndo na direção de Deus. Quantas vezes a nossa vida ela é vivida num cristianismo dominical, mas de segunda a sábado, nós mesmos tomamos o poder das decisões e das coisas em nossas vidas. E aí nós nos sentimos cansados, frustrados, sobrecarregados. O que mais tem me assustado é que eu vou conversar com pessoas. E nós estamos às portas do mês de maio. Estamos fechando o mês de abril. E tudo que eu escuto de pessoas é: nossa, tá corrido. Nossa, eu tô cansado. Nossa, mas eu tô sobrecarregado. Parece que faltou combustível. O pessoal não consegue mais. E aí eu digo, o que vamos fazer se nós temos aí pela frente, pelo menos, mais 7 ou 8 meses? Se eu estivesse falando com pessoas que não conhecem a Deus como seu refúgio, eu entenderia e diria, ok, nada diferente. Mas eu tenho ouvido isso de pessoas que dizem andar com Deus. E isso me assusta mais ainda. O que será que estamos fazendo que não estamos correndo em Deus? E eu lembro de Jesus dizendo, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. E é claro que o cansaço que Jesus está falando não é físico. Mas ele fala, encontrarão descanso para as suas almas. E tudo que eu tenho encontrado são pessoas com almas pesadas, pesarosas, cansadas, humilhadas. Eu digo, querido, tu só tem um caminho. Buscai o Senhor. Não tem outro jeito. Para todo esse teu cansaço, para todo esse teu sobrecarrego, para todas essas suas dificuldades, para tudo isso que tem te incomodado, para tudo isso que tem te humilhado, para tudo isso que tem te prostrado, só tem um lugar que você possa recorrer, que é o próprio Deus. E nós precisamos fazer como Ana. Agora olha que legal. Ana aqui ela tem um problema. O significado de uma mulher judaica estava em ter filhos. Era assim naquele tempo. Mulher que não dava filhos era meio que descartada, botada de lado e ficava como uma mulher que infelizmente não tem valor algum para a sociedade onde está. Então ela está angustiada. Por quê? Porque diante da sociedade dela, ela não tem valor. E ela está procurando o quê? Ela está desesperadamente precisando de um filho, para que esse filho receba todo o valor dela. E ela possa erguer essa criatura e dizer, olhem o meu filho, eu tenho valor, eu sou alguém, olha como eu sou alguém, eu tenho um filho. E é justamente essa a grande decisão de Ana. Ela disse, Senhor, minha satisfação não vai estar nesse filho, porque se eu tiver um filho, ele não vai ser meu, ele vai ser teu. Entrego essa criatura nas tuas mãos, porque tu vais fazer muito mais com ele do que eu poderia fazer. Eu não quero um filho para esfregar na cara da Penina e dizer, olha aqui, ó, eu também posso ter filho. Eu não quero um filho para dizer para o mundo, aí, ó, olha aqui, ó, eu sou alguém, eu tenho essa criatura. Senhor, tu me basta. Senhor, eu estou contigo. Tu é o meu refúgio. Tu és, como cantamos aqui, meu único caminho. E se essa criança vier, eu não vou criar ela. Ela será entregue nas tuas mãos. Não quero um filho para mim, quero um filho para ti. Ana abriu mão de receber honra e glória por meio de um filho e ser alguém. Ela disse, eu não quero ser ninguém, desde que eu tenha um filho e possa entregar essa criatura nas mãos de Deus. Sabe o que Ana fez nesse momento? Toda a honra e glória que eu poderia receber, Deus, eu quero passar para ti nesse momento. Esse menino não vai ser meu. Esse menino será teu. Essa é a grande diferença. E aí então o que acontece? Ana, depois de encontrar refúgio em Deus, ela já está melhor. Ela já levanta, ela já não chora mais, ela já senta e come, como alguém que tem certeza que depositou a confiança no único lugar possível de ser depositado. Ela agora come e voltando para casa, ela vai ter relações com seu marido. Deus vai lembrar-se dela e do seu voto e vai entregar para ela o que ela pediu. Por quê? Porque Ana abriu mão de que aquele filho não seria a honra dela, mas seria a honra de Deus na vida dela. Tem alguma coisa te incomodando, tem alguma coisa te atrapalhando, tem alguém te humilhando, tem alguém que está, sei lá, menosprezando você ou alguma coisa assim. Você só tem um caminho para seguir.
Entregue tudo isso para Deus. Entregue a luta para Deus. Entregue a vergonha para Deus. Entregue a angústia para Deus. Entregue tudo isso nas mãos dele, como Ana fez em oração. E diga a Deus, se houver vitória, não é minha honra, mas é tua. Se houver vitória, é para tua honra. Toda batalha que eu tenho, eu quero crescer na tua direção. E é isso que Ana nos ensina. E quando Ana recebe, ela faz uma oração, também chamada de cântico, você pode também chamar de salmo, que está registrado no capítulo 2. Nós temos 3 grandes cânticos de mulheres na Bíblia. O primeiro delas é a irmã de Moisés, Miriam. Quando eles saem do Egito, Miriam canta um cântico de fé. O segundo é esse cântico que nós vamos ler agora, o cântico de Ana. E o último deles é o cântico de Maria, quando ela recebe a notícia de que ela vai ter um filho e o anjo fala para ela, e ela então faz um cântico diante do anjo. A resposta dela ficou guardada como um cântico. Esse é um dos mais famosos cânticos de mulheres que nós vamos ler em toda a Bíblia, e ele começa dizendo, Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Não fale então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. E Ele nos faz sentar-se como príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Esse é um excelente cântico. O que eu quero que você perceba é a todo momento, Ana, em momento algum, disse que ela era forte. Parou para pensar nisso? Deus, eu te agradeço por ter me dado forças para vencer. Ela não diz isso. Interessante. Ela diz que toda força está em Deus. E no Senhor minha força é exaltada. Minha boca exalta o Senhor. Minha boca não fica falando as minhas vitórias. O que eu fiz de bom. O que eu fiz de certo. O que eu fiz de correto. Minha boca não fica falando os meus atos de justiça. A minha boca apenas exalta o Senhor. Ana compreendeu que tudo é graça. Tudo vem da graça. E agora eu vou dizer, Deus não precisa de homens e mulheres fortes para o seu reino. Deus precisa de homens e mulheres fracos, humildes, humilhados, com pouca força mesmo. Paulo falou que Deus ia mostrar ao mundo que ele era grande, usando as coisas loucas deste mundo. Se você olhar as bem-aventuranças que Jesus fala em Mateus capítulo 5, aquelas pessoas é que herdam o reino de Deus. Fracos, misericordiosos, que choram, esses é os que serão consolados e herdarão a terra. Eu acho que às vezes nós passamos muito tempo da nossa história tentando ser homens e mulheres fortes. Nós passamos muito tempo da nossa história mostrando para o mundo que nós somos alguém, tentando fazer o mundo se curvar diante de nós, mostrando para as pessoas que nos humilharam que nós somos alguém.
Nós achamos que a nossa força prevalecerá, mas no versículo 9 ela fala, pois não é pela força que o homem prevalece. O mundo precisa mais de pessoas fracas, embora o mundo não perceba isso. O mundo está por aí procurando pessoas fortes, capazes, e Deus está aí procurando pessoas humildes, pessoas humilhadas, pessoas que choram, pessoas que não têm força, pessoas que já desistiram de lutar essa vida por sua própria força, pessoas que sofrem de angústia, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que são dominadas por vícios, para dizer, tua força está em mim. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Não é o mundo que vai aliviar a gente. Eu, o próprio Cristo disse, e eu vos aliviarei. Me busquem e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Ana nos ensina uma lição importante. Pertencer a Deus é ser humilde. Pertencer a Deus é descobrir que nossa luta não é lutada por nossa força, mas na de Deus. É perceber que se eu tiver que lutar pela minha própria força, eu vou perder. Mas Deus é totalmente poderoso e soberano sobre todas as coisas. Eu não sei o que te angustia, mas eu sei o que eu posso te dizer. Entrega nas mãos de Deus. Eu não sei quem tem te levado à beira da loucura, como Penina fazia com Ana. Eu não sei quem é a Penina na tua vida, mas eu posso te dizer uma coisa. Busque descanso em Deus. Eu não sei o que tem tirado o teu sono, mas eu sei te dizer, busque descanso em Deus. Porque a nossa força não é o que vai nos dar o mundo. Deus levanta o humilhado para derrotar o arrogante. Precisamos ser mais humildes diante de Deus. Eu queria que a gente cantasse aqui no final aquela música em que Deus é o último caminho. Eu mais ou menos pedi para o Ariel, ele disse que era possível, então acho que dá. Mas enquanto eles vêm para cá, eu gostaria que você baixasse sua cabeça e nós pudéssemos orar. Senhor Deus, somos gratos pela tua palavra, porque nela nós encontramos a história de Ana. Uma mulher que quando a gente lê rapidamente, a gente sequer olha com muita atenção para a história dela. Na verdade, ela só é a mãe do Samuel, e nós queremos saber do seu filho. E o que o seu filho fez, e como o seu filho transformou Israel, ungindo 2 reis, e continuando o teu processo. Mas quando paramos para olhar a vida dessa Ana, vamos descobrir que Samuel, para ser Samuel, só foi possível porque Ana foi Ana. Porque Ana, em momentos de angústia e dificuldade, se entregou nas tuas mãos. Buscou refúgio em ti. E à medida que isso aconteceu, entregou a glória que ela podia ter diante do mundo para ti, reconhecendo que tu era a glória dela. Deus, como isso é importante. Então, obrigado pela história dessa mulher, que vai ter mais alguma coisinha a ser dita no capítulo 3 e depois some. Nós nunca mais vamos ouvir a história de Ana, mas com o que ela fez aqui nós temos uma certeza. Ela encontrou refúgio em ti. E é isso que eu quero. É isso que eu quero para cada um de nós hoje aqui. Que encontrem refúgio, descanso, alívio para as suas almas em ti. Porque cada um de nós, Pai, precisa da tua presença e do teu amor. Porque cada um de nós anda no mundo angustiado, assim como Ana andou. Então, Pai, obrigado por essa história breve dessa mulher, que não temos nenhum contato com ela, mas à medida que ela te busca, nos tornamos também amigos dela, porque também te buscamos e também encontramos nosso único refúgio em ti. Então, Deus abençoe a vida de cada um de nós aqui. Que no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, possamos encontrar refúgio em ti. Que tu sejas nosso único refúgio, nossa única fortaleza, nosso único caminho. É isso que nós pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.